Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai ver o plugin Multiscatter, que é um plugin que a gente vai utilizar para distribuir objetos em uma área, no caso, né? A gente vai utilizar ele mais mesmo para a parte de vegetação, a parte de grama, esse tipo de coisa. A gente consegue, com esse plugin, fazer uma distribuição bem grande, né, de várias árvores, vários objetos, de uma maneira com que a gente otimize o uso de memória e que fique leve na viewport. Então, várias cenas assim, que vocês veem por aí de condomínios, por exemplo, né, vista aérea, de loteamento, esse tipo de coisa, que tem aquele monte de árvore, aquele monte de coisa, isso não é colocado manualmente, tá? Isso daí é colocado com o Multiscatter. Existe um outro plugin, que é o Forest Pro, que faz a mesma coisa. E geralmente são usados, né, esses dois plugins para fazer essa distribuição da vegetação, porque fazer manualmente mesmo fazendo em proxy, né, vai acabar ficando muito pesado e também daria um trabalho gigantesco, né, ficar distribuindo, copiando e movendo. É uma coisa assim que não seria tão agradável de fazer. Então é o seguinte, eu vou enviar para vocês o arquivo, tem aqui para o 2012 ou para o 2013, né? Quem já tiver no 2014 eu tenho também, é só me avisar que eu mando. Então a gente vai ter aqui, dentro da pasta plugins, o multiscatter.dlo. Vocês vão pegar só esse arquivo aqui e colocar na pasta plugins do 3ds Max. Então copia esse arquivo multiscatter.dlo e aí a gente vai jogar aqui, né, para quem não sabe onde é, arquivo de programas, 3D Max 2012, plugins, né, pasta plugins, que é esse daqui, multiscatter.dlo. Jogou ali, já funciona. Então, eu vou mostrar aqui o Multiscatter de duas maneiras. A gente fazendo a distribuição de grama, nesse caso, né, aqui nesse plane. Depois a gente vai subdividir esse plane aqui, fazer uma área para colocar árvores, e a gente vai ver como fazer também a distribuição a partir de uma line, né? Por exemplo, se fosse um canteiro dessa maneira e eu fosse pegar uma plantinha qualquer e fazer ela percorrer esse caminho aqui de acordo com a minha line. O Multiscatter, ele tem assim, quando a gente for criar ele, vocês vão ver que ele tem várias funções. Eu vou falar especificamente das funções que a gente realmente vai utilizar, tá? O importante aqui é vocês aprenderem bem o que realmente a gente vai utilizar, que é o que é mais importante, né? Tem muita coisa ali que a gente já deixa no padrão que está mesmo, não tem necessidade de mexer. E como tem bastante coisa, eu não vou ficar enchendo a cabeça de vocês com coisas que vocês não vão ter necessidade alguma de mexer, tá bom? O número de segmentos na malha é importante também para ele fazer essa distribuição. Quanto mais segmentos, melhor distribuído vai ficar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou começar distribuindo a grama, tá? Nesse plane aqui. A gente vai ver como fazer isso daí. Então, eu vou aumentar a quantidade aqui de segmentos. Acredito que 40 por 40. Sempre quando eu tenho dúvida de quantos segmentos eu vou colocar, eu jogo 40 por 40 e vejo como tá. Então, tá legal dessa maneira, né? Tá bem subdividida. Vamos deixar aqui com Edit Faces. E aí a gente vai pensar na criação então do Multiscatter. A primeira coisa que eu vou fazer é importar aqui no meu desenho o modelo de grama que eu quero utilizar. Então, para isso eu vou lá no Import. Como eu vou utilizar um arquivo que é Max, então eu vou utilizar o Merge. E aí eu vou buscar o modelo de grama que eu quero utilizar. Que no caso seria essa coleção aqui da HQ Grass, que eu costumo usar, né? E o modelo também que eu costumo usar é esse daqui, o Wild Grass 01. Então eu vou puxar ele aqui, abrir. Ele vem vários tipos de grama.
né, em cada uma dos modelos da HQGrass, ele vai vir vários modelinhos. Então eu vou puxar todos, que eu não sei qual que eu vou usar ainda, e vou dar OK. Então fica aqui as minhas gramas, né? Eu costumo utilizar essa terceira. Uma coisa legal, antes de eu falar a outra que eu utilizo, é que a gente pode misturar vários objetos. Então a gente pode fazer a grama, uma grama mais baixinha, aí colocar algumas outras um pouquinho maior, né, um pouquinho mais alta, colocar algumas plantinhas assim no meio, né, para não ficar só a grama. Então a gente pode fazer essa mistura de objetos e trabalhar em porcentagem quanto que vai ter de uma, quanto que vai ter da outra e assim por diante. Então eu vou separar aqui, ó, vou usar essa terceira, que vai ser a minha grama mais baixa. E a grama mais alta, eu vou utilizar essa daqui, que é a segunda da segunda fileirinha aqui. Então essas duas são as que eu vou utilizar para fazer a grama aqui. O restante então eu vou apagar, né, porque eu não vou utilizar. Uma coisa importante é que depois que a gente cria o multiscatter aqui, vocês não podem apagar essas duas aqui, que são a base, né, do que a gente vai utilizar. Se a gente apagar, ele vai apagar lá. E qualquer modificação que a gente fizer nessas daqui, que são as padrões, automaticamente vão ser feitas já as alterações ali. Eu vou mostrar isso daqui depois que a gente aplicar ele aqui. Outra coisa que é super importante é o pivô do nosso objeto. Então, observa que essa grama já vem certinha para isso. Ó. Ela vem com um pivô na base de baixo. Por que que é importante isso? A hora que vocês fizerem a distribuição dessa grama lá no plane, ele vai ler a parte inferior, né, a base, nesse caso, né, que o pivô está aqui embaixo, então ele vai alinhar tudo aqui por baixo. Se o meu pivô estiver mais para cima, vai ficar, por exemplo, toda essa parte daqui para baixo vai ficar enfiada dentro do plane e só vai aparecer essa parte. Então, todos os objetos que vocês trouxerem para fazer a distribuição, tipo, às vezes a gente traz uma árvore, por exemplo, e dá o attach, né, para ficar tudo um objeto só. Depois eu vou mostrar isso daqui. Só que o pivô fica no meio da árvore, por exemplo. Então, na hora que vocês forem fazer a distribuição dessas árvores no plane, ou onde for, o que vai acontecer? A metade de baixo do pivô vai ficar enfiada dentro do plane. E só vai aparecer a metade de cima. Se caso vocês esqueçam de fazer isso, né, e coloque lá o objeto e vê que ficou tudo para baixo, não tem problema. Depois, se vocês pegarem o objeto base, né, que foi utilizado para fazer a distribuição, e mudar o pivô dele para baixo, automaticamente o multiscatter vai já arrumar isso daí. Na hora da árvore eu vou fazer dessa maneira, deixando o pivô no meio para vocês verem que não tem problema, que a gente pode corrigir depois. Essa outra mesma coisa, né? O pivô dela já está aqui embaixo. Então, beleza, está pronto para fazer a distribuição. Uma coisa que é importante vocês fazerem para ficar ainda mais leve é transformar esses objetos aqui em proxy. Né? Acaba ficando mais leve ainda. Às vezes eu nem transformo e ele vai numa boa, tá? Mas no caso, seria interessante vocês sempre transformarem em proxy. Eu vou transformar então em proxy isso daqui. Lembra que para transformar em proxy, se eu tivesse mais objetos aqui, eu teria que dar o attach, né, para ficar tudo um objeto só. Não pode esquecer disso daí. Então eu vou criar aqui, né, botão direito, V-Ray Mesh Export. Eu vou deixar nessa pasta que está mesmo. Não tem problema aqui, porque é só para questão de demonstração. Mas lembra que se vocês estiverem trabalhando em um arquivo mesmo, né, de trabalho ou para imagem de portfólio, esse tipo de coisa, lembra sempre de colocar na mesma pasta que está o arquivo de vocês para ficar mais fácil depois, né, de saber onde está, esse tipo de coisa. Nome eu vou deixar o mesmo que está aqui. Então, vou clicar aqui no Automatically Create Proxies. Vou deixar 5.000, que é o que eu costumo utilizar no Faces in Preview. Ok. Pronto. E vou fazer a mesma coisa com essa outra aqui.
Então, Array Mesh Export. Jogo lá, já vai estar tudo certinho aqui, né? Ok. Beleza. Então, agora eu tenho aqui certinho os meus dois objetos que eu vou utilizar para fazer a distribuição, o meu plane com a subdivisão, e agora vamos trabalhar o multiscatter. Antes de eu trabalhar o multiscatter, eu já vou deixar o meu plane selecionado, que é o objeto que vai receber essa distribuição. Eu posso adicionar ele depois, tá? Mas eu já costumo deixar ele aqui selecionado, porque aí automaticamente ele já vai ser reconhecido como o objeto que vai receber a distribuição aqui dessas gramas. Então, como a gente vai criar o multiscatter? Create, aqui onde está Standard Primitives, a gente desce, tem aqui multiscatter. Clico lá, e aí vou clicar aqui em multiscatter. Feito isso, eu vou voltar aqui na vista top, eu vou clicar, deixar o botão esquerdo apertado e aumentar, ele vai criar um ícone. Está dando para ver ali na front, na top. Soltei, está criado o multiscatter. O tamanho desse ícone aqui tanto faz, tá? Se quiser fazer ele pequenininho, eu fiz ele maior aqui só para vocês visualizarem. E para ficar mais fácil também de selecionar ele depois para fazer alguma alteração que eu vá fazer no caso, né? Então, criei o multiscatter, fez o símbolozinho, vou lá no Modify, e aqui eu tenho as propriedades do multiscatter. Tá? Tem bastante coisa aqui, mas a gente vai focar em cima do que realmente a gente vai utilizar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar os objetos que eu quero distribuir aqui, que é essa parte Base Parameters, On-Off, Scatter, Objects. Eu vou primeiro adicionar só a grama mais baixa, né, que é essa daqui, fazer a distribuição para a gente ver, e depois eu vou adicionar essa outra para a gente ver o lance de probabilidades, né? Então tá, a gente tem a opção de selecionar direto na cena, a gente tem a opção de selecionar por lista, né, como se fosse um Select by Object, Select by Name, e a gente tem a opção depois de tirar algum objeto aqui da cena. Eu vou pegar direto aqui, né, para selecionar pela cena, e vou clicar na minha grama mais baixa. Pronto. Nada aconteceu visualmente, né? Se eu clicar com o botão direito, aí automaticamente eu vejo aqui o que está acontecendo, tá? Eu vou só mexer um pouquinho na minha câmera para ficar um pouquinho mais longe, né? Senão vai ficar muito em cima para vocês visualizarem. Então, vamos lá. Vou subir um pouquinho. Por aqui, assim. Ok. Então, volto lá no Modify. Então, nessa caixinha, a gente vai adicionar os objetos. Por enquanto, eu vou deixar adicionado só essa graminha mais baixa mesmo para a gente visualizar. Né? A gente consegue ver aqui pela vista front ou pela left, ó, que todos os modelinhos estão na mesma altura, né? Na mesma posição. Então, é isso aqui que a gente vai ter que modificar para que a gente possa ter uma variação, né, em cima disso. Não ficar tudo a mesma coisa. Essa parte de probabilidade a gente vai ver já já. A gente pode criar uma máscara, no caso, né, que é onde vai ficar essa grama, tal, esse tipo de coisa. Não é o caso da gente mexer, tá? Contraste, Object Color, aí tem esses Help Pictures aqui. Não se preocupem com nada disso, tá? Todas essas partes. Depois a gente vai ver só dessa parte aqui, o que é esse Convert to Multipainter. Que é uma coisa assim, é legal, porque aí a gente consegue selecionar cada um desses objetos, né? Só com o multiscatter a gente não consegue selecionar, por exemplo, um pedacinho desse de grama e mover ou mudar a escala dele, alguma coisa do tipo. Com o multipainter a gente consegue selecionar cada um desses pedaços, só que fica assim extremamente pesado, no caso assim de grama, né? Vamos supor, vai ficar bem pesado e tem que tomar cuidado porque para travar
é muito fácil nesse caso, né? Depois eu vou fazer isso daí num pedacinho menor para a gente poder trabalhar o Multipainter. Nessa parte de baixo, a gente tem a distribuição. Então, como eu já tinha o plane lá selecionado, está aqui o meu plane 01, que é o objeto que vai receber a distribuição das gramas, no caso, né? Caso vocês façam o multiscatter sem estar com nada selecionado, não tem problema. Na hora que vier no Modify aqui o Distribution, vai ter o botãozinho aqui, vocês clicam nesse botãozinho e clicam no plane, que automaticamente ele vai fazer. Essa parte, Max Count, é o número de objetos que eu tenho distribuídos. Então, no caso aqui, eu tenho 10.000 gramas, né, dessa menorzinha distribuídos. Aqui, então, no caso de grama, a gente vai ter que renderizar para ver como está, né, para ver se está uma quantidade boa ou se está uma quantidade pequena. Com certeza, eu acho que vai estar pouco ainda, né? Vamos dar uma renderizada já para ver isso daqui, para a gente acertar esse max count. Então, vamos ver como é que está. Dá para perceber, ó, que tem alguns buracos, né? E ela ainda está tudo igualzinha, né? Dessa maneira a gente consegue perceber algumas repetições, né? O grande esquema é a gente tirar essa repetição e utilizar modelos, né, objetos aí tipo a grama, que sejam de uma boa qualidade, para que a gente fique o mais próximo possível da grama real mesmo. Essa aqui eu vou deixar renderizar toda, mas a gente já sabe que vai ter que aumentar essa quantidade de grama que a gente tem. Sempre é interessante no plane que está aqui embaixo, vocês colocarem ou uma textura de grama, né, só um bitmap mesmo normal de grama, ou de terra, ou de areia. Areia não seria o caso, mas às vezes fica legal visualmente, tá? Mas utilizar uma textura desse tipo no plane, que já fica bem legal. Se a gente for pensar na quantidade de objetos que a gente tem, né, são 10.000 pedacinhos daquele de grama, um render de 1 minuto e 34 é baixo, né? Imagina a gente fazer cópias disso, o render vai ser muito maior, o tempo de render, né? Então, beleza, a gente já viu que precisa colocar mais, porque tem alguns buracos, mas não é uma quantidade absurda a mais que a gente tem que colocar. A gente vai fazer região aqui, nessa parte, por exemplo, que tem mais buracos, e eu vou aumentando de leve aqui. Vou colocar, ao invés de 10.000, vou colocar 20.000. E aí a gente vai vendo até tampar esses buracos. Não precisa já pegar e colocar muito ali, né? Vai indo de 10.000 em 10.000, no caso de grama, que já dá para ter uma ideia se a gente tampou melhor ou não. Aqui a gente ainda percebe um buraquinho, ó. Então eu acho que mais um pouquinho a gente já... Se a câmera tivesse baixa, né, com certeza já estaria bom. Mas como a gente está pegando mais de cima, eu vou deixar um pouquinho mais preenchido mesmo. Aqui a gente vê que tem buraco. Tem pouca coisa ainda de buraco. Deixa eu aumentar só um pouquinho a região. Tipo assim. E vou colocar 30.000. Acho que agora já preenche tudo.
Ficou ainda um pouquinho, talvez, aqui, mas acho que já deu para resolver, porque depois a gente vai movimentar um pouco essa grama e aí acaba tampando um pouquinho mais. Então, beleza. Essa é a primeira coisa, então, que a gente vai regular mesmo para chegar num valor que coloque, né? No caso de objetos assim, por exemplo, árvores. Se eu quiser 10 árvores nesse espaço, então eu vou colocar, quando for colocar a árvore, tá? Eu vou colocar 10 aqui. É o valor exato de cada objeto, né? No caso aqui, se eu pegar essa graminha, que foi a que eu distribuí, eu tenho 30.000 objetos desse daqui distribuídos no meu plane. Claro que aqui ele não está mostrando, né, na viewport, os 30.000. Ok. Aí a gente vai subir. A gente tem, nessa parte, ó, eu não costumo utilizar esse daqui, que é o Regular Pattern Settings, que seria para fazer a distribuição de uma maneira regular na nossa cena. Então, esse daqui ele vai fazer de uma maneira regular, certinho. Eu não costumo utilizar esse daqui, eu gosto de utilizar mais como random, né, para que as plantas fiquem distribuídas aleatoriamente. Então, não precisa, se vocês quiserem fazer teste com isso daqui, tudo isso aqui que eu estou falando, que eu não utilizo e que eu estou focando no que realmente vocês vão utilizar, sempre lembra, se vocês quiserem fazer testes com isso e tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Caso de border, a gente vai ver depois, quando for colocar nessa spline, então não precisa. Border behavior também não precisa, que a gente vai ver junto, né? Essa parte do camera clipping seria no caso para quando a câmera estiver andando assim, pensa tipo igual o jogo de videogame, né? Quando a câmera está andando, às vezes as coisas que estão lá no fundo elas vão aparecendo de acordo com o clipping da câmera. Quando a câmera está indo, o que fica para trás dela já vai sumindo. Não é o caso aqui que a gente vai utilizar na cena como um todo, né? Então não tem necessidade de dar clipe nesses objetos, tá? Aí vem a parte que a gente mais vai utilizar, que é a parte de scale, de rotate. O move também eu não utilizo, que seria para movimentar. O mais importante aqui é a escala e a rotação, para que a gente possa dar uma variada nisso daqui, né? Então, dentro do scale, a gente tem, né, a gente vai utilizar esses dois aqui, from, to. Então, por que está tudo igualzinho? Porque a gente tem a partida inicial da escala como 100 e a partida final como 100. Se eu mexer nisso daqui, vocês vão ver que vai haver alterações de escala. Então, por exemplo, se eu diminuir, né, observe então que ele está alterando a escala de alguns objetos. Alguns ele mantém no máximo, outros não, né, diminui. Então, esse from é o quanto começa. Então, eu vou colocar sempre menor do que o 100. O 100, no caso, seria o tamanho real do objeto que foi distribuído, tá? Então, geralmente eu coloco tipo 80. E no to, eu coloco geralmente 120. Que aí eu tenho uma variação. Se eu quiser mais variação, eu diminuo, por exemplo, aqui para 65. E aqui para 130, vamos supor. Então, aí eu vou ter um pouco mais de variação na altura das minhas gramas, né? Vamos renderizar aquela região para ver. Apesar delas ainda estarem todas na mesma rotação, mas vamos ver se a gente consegue já ver uma diferença de altura entre elas, né? Dá para ver aqui, ó, mais baixo, aqui mais alto, né? Já vai movimentando um pouquinho mais essa grama, né? A gente já consegue ver um movimento de altura nessa parte. Então,
essa daqui é a primeira coisa para a gente começar a movimentar. A escala, vocês podem mexer do From to. A gente tem escala local também, que seria escala isolada, né? Tanto em X, como em Y, como em Z. Aí eu não acho tão legal a gente mexer, porque a gente vai acabar mexendo, tipo, esmagando, né? Tirando o formato original da nossa planta. Tipo, se eu mexer em X, ó, ele vai fazer a escala só em X. Só que aí eu vou mudar muito. Se eu for mexer nisso daqui, vai ser coisa tipo pouco, né? Tipo 90, 90 em Y. Vamos deixar tipo um pouquinho menos para não ficar igual, né? 85. E a gente tem no Z que seria só a altura. Eu vou variar um pouco aqui agora, só para vocês verem a diferença. Nessa primeira parte é global, então a gente mexe nos eixos X, Y e Z ao mesmo tempo, tá? Na escala. Se eu quiser fazer a escala isolada, cada eixo com a sua escala, aí eu mexo nessa parte de baixo. Mas aí tem que tomar um certo cuidado para não perder muito o formato, né, da grama. Alguns objetos talvez funcionem bem. É questão de fazer teste mesmo, né? Aí, nessa maneira, a gente observa que já mexeu mais ainda, né? Já deu um movimento maior na parte da escala, né? Eu vou deixar desse jeito mesmo, porque não deu nenhum problema, assim, visível, né? Mas, geralmente, eu costumo trabalhar mesmo no global. Ok. Aí vem a parte do rotate. Constante, né? Ou random. Eu costumo utilizar o random para fazer isso daí. Aí a gente tem os eixos X, Y e Z. Então, vou fazer um teste aqui colocando 40 em X. Vamos ver. Nesse caso, ele vai rotacionar no eixo X. Né? Observa aqui na left, ó, que ele já torceu tudo aqui, né? Aí a gente já começa a tirar mais ainda, né, o aspecto de repetição. A gente tem no Y, né? Vou colocar os mesmos 40. Vamos fazer o teste para ver. Observa o movimento que dá em Y, né? Parece que é até mais forte do que o movimento em X. Já fica a grama um pouco mais revoltada, né? E vamos ver em Z como seria. O Z ele mantém, né, a altura normal. No X e no Y ele acaba descendo, né, fazendo algumas coisas para baixo aqui, como a gente viu no cantinho aqui da left. Já a rotação em Z, ele vai manter certinha a base e vai só rotacionar no eixo, né? Aí ele faz a rotação, né, aleatória, porque a gente está usando o random.
Se a gente utilizar no constante que tem ali, ele vai fazer a rotação de todas iguais. Então, por isso que eu costumo usar o random, porque aí ele vai rotacionando meio que aleatoriamente cada um dos objetos. Se a gente rotacionar só em Z, legal, ele dá uma diferencinha, mas a gente ainda percebe algumas repetições, né? Não fica tão legal só rotacionado em Z. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo rotacionar no X, no Y e no Z. Então, eu coloco, por exemplo, 30, 30 e 30. Eu ponho o mesmo valor nos três, e aí eu vou ter a rotação de uma maneira que eu consigo tirar as repetições, né? Aí é questão de ajustes, né? Dependendo, tipo, se eu for fazer uma grama certinha para uma casa, alguma coisa assim, eu não vou rotacionar tanto, né? Eu vou rotacionar menos, tipo 5, 5, 5, só para não ficar tão certinho. Mas pensando em fazer uma grama para outros tipos de imagem, né, sem ser imagem comercial, fica legal rotacionar ela um pouco mais, né? Observa que tira completamente toda a repetição. Ela fica mais nervosa, vamos dizer, né? Ela fica mais forçada. Mas eu posso, tipo, 10, 10, 10, para não ficar tão forte. É tudo questão de teste mesmo, né? Não tem como definir um valor exato, né? É questão da cena, questão do posicionamento que tá a câmera. E aí, mexendo, o importante é vocês saberem onde mexer, né? Para poder ter o resultado legal que vocês esperam. No caso, qualquer rotação assim, acima de 10 que vocês fizerem, vocês já vão ter um negócio legal já. Isso aí. Então, eu vou deixar dessa maneira para a gente ver o restante, né? Ok. Então, utilizem sempre o random nessa parte do rotate para que vocês tenham a rotação mais aleatória, né? E não seja tudo igualzinho se utilizar no constante. Ok. Subindo. Aqui tem a parte de movimentação, né? O movimento para lá e para cá. Às vezes, tipo, fica um pedacinho aqui na borda e eu quero movimentar eles para cá, eu consigo movimentar. From. Mas isso daqui a gente pode utilizar depois, né? O multipainter para fazer. É melhor do que movimentar por aqui. Move eu não costumo utilizar o move nele, eu deixo ele natural, né, do jeito que está. Mas às vezes se quiser mover alguma coisinha para cá ou para lá, a gente tem essa opção. Collision seria a colisão entre os objetos. Então, por exemplo, no caso, sem colisão, os objetos entram, né, dentro um do outro. Então, se eu gerar a colisão e receber a colisão, vocês vão ver que ele vai ter alguns pedaços agora vazados, ó. Por quê? Para que um objeto não colida com o outro. Então, no caso aqui de grama, não seria legal, né? Porque ele vai dar um jeito de um objeto não relar no outro. Então, vai ficar esses buracos aí, e aí vocês não vão conseguir preencher, né, esses buracos. Ok. Então, eu vou desligar, né, a colisão para não ter esse problema. Tem uma parte aqui de animação, de velocidade, esse tipo de coisa, não é o caso aqui para a gente mexer. E a gente tem a parte do preview, onde a gente pode escolher maneiras que vão ser mostradas nesses objetos. Tem o nome, que nada é mostrado, box, que é o padrão que vem, pirâmide
cross e points. Geralmente se utiliza esse points, tá? Vocês já devem ter até visto cenas assim que algum artista tenha feito making of, alguma coisa do tipo, e que tem esse tipo de coisa, né, de representação no desenho da pessoa. Então isso aqui vocês já sabem que é a representação de points pelo multiscatter. E tem o max count aqui, que é a quantidade que ele vai mostrar aqui no nosso preview. Tá? Isso aqui pode deixar no padrão que está, não precisa colocar o mesmo número do count que a gente está utilizando, que é 30.000, senão vai acabar ficando lotado aqui, a gente não consegue enxergar mais nada. Então pode deixar o padrãozinho de 1000 mesmo, que está jóia. Então, basicamente, o que vocês vão mexer no multiscatter é isso, para fazer distribuição de objetos, qualquer um que seja. Né? Eu vou dar um render total agora, antes de eu colocar outra grama aqui no meio, para a gente poder visualizar no geral como é que está. O grande lance é vocês mexerem, né? Utilizar modelos de boa qualidade e mexer na parte de rotação e escala para tirar um pouco da repetição. Não tem segredo, né? É um plugin muito fácil de utilizar, é bem tranquilo e que dá um resultado ótimo, né? Eu acho mais, assim, apesar de ter mais coisas para mexer do que o Autograss, eu gosto mais de utilizar o multiscatter no caso, porque eu sei que ele não vai dar problema, né? Por muitas vezes pode acontecer, né, de vocês fazerem aí a distribuição do objeto e na hora que for renderizar ele pega e fecha o max. Isso daí não é um erro do multiscatter, isso daí é o objeto, tá? Tem algumas bibliotecas, tem o ArcModels, por exemplo, acho que é o 124 ou 126, que tem objetos assim, que geralmente vocês colocam e ele fecha o max. Então tem que tomar um certo cuidado, tá? Mas é muito difícil acontecer também. Mas observa que agora a gente tem a grama bem variada, né, no caso. Já não ficou tudo igualzinho, né? A gente, só com o lance de escala e de rotação a gente já consegue dar uma boa movimentada e tirar e distribuir grama, né, num plane desse tamanho, fechadinho assim, só com o multiscatter mesmo, para poder fazer isso daí. E é um render que até não demora tanto. Se a gente for ver por quantidade de objetos, por tanto de coisa que tem aí, é o tanto de informações, é um render de 2 minutos e pouquinho. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar a outra grama, para a gente poder ver como que a gente vai trabalhar a probabilidade, no caso, né? Então eu já estou aqui no multiscatter, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, adicionar mais um objeto. Então eu vou aqui para adicionar e vou clicar nessa minha grama que é mais alta. Então observa que aqui ele já colocou, né, a mais, né, no caso. Se eu der um render, eu vou dar um render numa região agora, para a gente poder ver o que acontece. Isso aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Vocês observam que a grama mais alta, ela acabou tampando tudo, né? Todos aqueles processos que a gente utilizou de escala, de rotação, de todas as configurações, automaticamente ela já aplica nessa outra grama, tá? Se a gente quisesse fazer uma coisa diferente, a gente criaria um outro multiscatter só para essa grama.
que depois eu vou fazer alguma coisa ali para vocês verem, né, uma criação de um outro multiscatter distribuído nesse mesmo plane. Então, o que acontece? A minha grama mais baixa praticamente sumiu, né, porque eu só estou vendo agora aqui a grama mais alta. Então, para isso, a gente tem essa parte aqui de probability, 100. Ou seja, os dois objetos meus, essa daqui que é a grama menor, eu estou com 100% de atuação aqui nesse plane. E essa grama maior zona, eu também estou com 100%. Então, o que acontece? Como a mais alta predomina, né, em tamanho, só vai aparecer ela. Então, eu vou diminuir essa probabilidade para a gente ver o que vai acontecendo. Então, coloquei 50 agora. Vamos ver como é que fica a nossa região, tendo 50% de probabilidade dela. A gente já consegue perceber que começou a diminuir a quantidade dela, né? Só que ainda, pensando numa grama, tá muita coisa, né? Vou baixar mais um pouquinho, vou colocar 10. Então, 10% de 30 mil, né, que eu tenho, vai ser a quantidade de plantas que eu tenho dela. Agora a gente já consegue observar que a gente enxerga as duas, né? Aí já acaba ficando parecendo um capim, né? Mas a ideia aqui é mostrar como fazer a distribuição, né? Não vou deixar menos, vou deixar 5. E aí eu vou dar um render geral para a gente ver, né, como que fica a distribuição com 5% da maior e o restante da outra. Geralmente, quando for grama, assim, vocês forem colocar duas, né, para misturar, essa segunda que vai utilizar menos vai ser porcentagem bem baixa mesmo, vai ser coisa de 2, 3, porque a gente tem uma quantidade enorme, né? A gente tem 30 mil no total. Então a gente vai fazer no teste, mas geralmente vai ser um número bem baixo mesmo, a probabilidade dessa segunda. Senão acaba ficando muito carregado, né? Aí a gente já tem algumas variações a mais, né? Com 5%, no caso aqui para demonstração, fica legal. Dá um movimento a mais, né? E aí, qualquer objeto, no caso, vocês poderiam utilizar, né? Poderia ser alguma flor, poderia ser alguma coisa do tipo. Vamos deixar o render inteiro, né?
Aí, nesse caso, já é uma coisa que com o Autograss a gente não conseguiria fazer, né? Fazer uma mistura de objetos, né? Para ir ficando mais legal, né? Assim, tipo, vai dando uma variação maior na grama. Não fica tudo a mesma coisinha, né? Tudo igualzinho. Ok. Então, essa seria a primeira função, assim, a primeira coisa que a gente viu aqui para usar o multiscatter, que seria para fazer a parte de grama. Agora eu vou pegar e colocar algumas árvores aqui nesse mesmo plane. Porém, eu não vou utilizar o mesmo multiscatter que eu tenho aqui. Eu vou criar um novo para eu poder fazer a distribuição onde eu quero. E aí, vamos supor que eu quisesse fazer essa distribuição só aqui no fundo. Tá? Então, como que eu posso fazer, sem ter que criar um novo plane, no caso, fazer essa distribuição só no fundo? No caso, ó, a gente tem duas opções. Ou a gente faz um novo plane mesmo, ou a gente copia, dá o detate na parte que a gente quer. Porque vamos supor assim, ó, que eu quisesse fazer algum desenho, né? Onde vão estar as árvores, nesse mesmo plane. Então, o ideal seria mesmo a gente copiar esse plane, né? Para ficar tudo no mesmo lugar certinho. Selecionar as partes que a gente quer, por exemplo, dar o detate e depois apagar o restante. Eu vou fazer dessa maneira que é um pouquinho mais trabalhosa para vocês verem no caso de querer fazer algum caminho aqui, né? Onde vão estar as árvores. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar esse plane, que é o plane 1, e vou copiar ele, Ctrl C, Ctrl V, como copy, que é o plane 2. E aí eu vou deixar aqui o meu plane 2, vou isolar ele também, vou converter ele para poly, né, para poder fazer a seleção do que eu quero. E vou selecionar aqui o caminho que eu quiser. Vou pegar o spray aqui. E vamos ver. Vamos supor que eu quiser essas árvores aqui. Tudo bem, pegando essa área aqui, né? Pronto. Vou dar o detate nisso daqui. Objeto 1. Vou colocar como árvore, vai, para eu saber o que é. E esse outro restante aqui eu posso apagar. Então, nessa parte é onde eu vou ter a distribuição das minhas árvores. Posso voltar todo mundo. Então, já estou, né, com essa parte minha aqui, o árvore selecionado. Então, agora eu vou criar. Antes de eu criar o multiscatter aqui, eu já vou colocar as árvores aqui, né, dar um import nas no merge, nas árvores que eu vou utilizar. Então, import, merge. Então, eu deixei 3 árvores aqui. Eu vou utilizar uma só, mas eu vou mandar para vocês todos esses arquivos aqui para vocês poderem fazer mistura, fazer o que for, né? Vou pegar a mais leve, para não pesar muito aqui. Então, são 2 partes. Vou pegar as 2 partes. Ok. Tá enorme, né? Enorme assim, ela tá até talvez no tamanho certo, mas aqui para o nosso desenho ela tá bem grande. Então, eu vou deixar ela num tamanho aqui que a gente consiga visualizar. Isso. Assim a gente vai conseguir visualizar bem aqui na hora que eu renderizar. Bom, então eu tenho que, antes de criar o multiscatter para essa árvore, eu tenho que preparar ela para isso, né? Porque ela está em 2 partes. Então eu vou ter que dar o attach nas 2 partes para ela ficar um objeto só. Como ela tem materiais diferentes na parte da folha e do galho, eu vou deixar, né, cada um com o seu material. Vou dar OK. Eu não vou mexer no pivô dela, tá? Observe que o pivô dela está aqui em cima.
Eu vou deixar o pivô dela aqui em cima para vocês verem que depois a gente pode ajustar isso daí sem problema. Vou transformar ela em proxy. Então, Remesh Export. Ok. E tá aqui. Pivô lá em cima, tá. Beleza. Então, eu vou selecionar o meu Arv, né? E vou criar um novo multiscatter para distribuir as árvores aqui. Então, create multiscatter. Vou fazer um novo aqui, para utilizar só nessa parte. Vou no Modify. E aí eu vou adicionar, né, o mesmo processo, vou adicionar a minha árvore. Clico com o botão direito, beleza. Apareceu aqui um monte de árvores, né? Ó. Aí eu olho aqui, ó, o que acontece? É aquilo que eu falei. Como o pivô da minha árvore está nessa altura, né? Então o que está para baixo do pivô ficou enterrado. E só vai aparecer essa partezinha aqui de cima. Então, olha só, eu pego a minha árvore aqui e eu vou mexer o pivô dela. Então, vou lá no Hierarchy, Affect Pivot Only, e eu vou descer meu pivô lá na base dela. Automaticamente, o Multiscatter já arruma isso para mim. Então, eu posso vir aqui e colocar o meu pivô aqui embaixo. Eu vou deixar esse daqui aparecendo como box, bounding box, né, para eu poder ver certinho onde está o pivô. Setar o pivô. Vou colocar ele aqui na base. Beleza. Então agora todas as árvores estão colocadas com o pivô certinho. Outra coisa, se eu quiser, depois de já colocado, pegar essa minha árvore e aumentar a escala dela, por exemplo, automaticamente já faz aqui. Se eu diminuir, a mesma coisa. Então, todas as modificações que vocês fizerem no objeto base, automaticamente ele já vai fazer em todas aqui, tá? Vou pôr para cá de novo. E aí eu observo que está lotado, né, de árvores, porque a gente está com uma quantidade muito grande. Então, eu vou selecionar o meu multiscatter, que foi o que eu criei da árvore, e aí eu vou mexer aquelas mesmas coisas. A primeira coisa que eu vou mexer é o max count. Né? Eu não preciso de 30 mil árvores aqui. Vou fazer teste, não sei o valor, 50 talvez. A gente renderiza e vê como fica com 50. A parte de escala, eu vou mexer, né, para dar uma variaçãozinha. Então, tipo de 80 até 125, vai. O rotate aqui, no caso, eu não vou mexer no rotate do X e do Y, senão ela vai tombar, né, a árvore. E aí o tronco vai acabar ficando meio esquisito. Então, no caso de árvore, no rotate, eu utilizo só a rotação random em Z. Então, por exemplo, 50. Né, para ele rotacionar até 50 graus cada uma. E só. Movimentar não vou. Só isso. Então, vamos dar um render geral para ver como ficou com as árvores. Acaba pesando, né, um pouquinho mais no render, porque as árvores são meio pesadas nessas daí. Mas eu vou deixar uma renderizar inteira para a gente poder visualizar como ficou.
essa parte de árvores fica legal para fazer, às vezes, fechamento de cena, né? Você tem uma cena e tem o fundo, assim, vocês podem criar um multiscatter com, tipo, 4 tipos de árvores, vamos supor. Mexer nas probabilidades, tal, para elas fecharem o fundo da cena. Fica bem interessante fazer isso daí. Fora um background depois, né, por trás também. Mas já ajuda bastante já a fechar a cena de vocês. No caso, a gente está usando vegetação, mas poderia ser qualquer coisa, tá? Se fizer uma box, ele vai distribuir. Se vocês tiverem prédios, por exemplo, ele vai fazer distribuição. Se tiver pedrinha, ele vai distribuir. Qualquer tipo de objeto, ele vai distribuir no plane ou no objeto que vocês quiserem. Ele é mais utilizado, né, para vegetação, porque é uma coisa que daria mais trabalho para a gente fazer, mas vocês podem fazer teste com qualquer tipo de objeto que ele vai distribuir certinho. No caso aqui, mesmo usando só um modelinho de árvore, observa que pelo fato da rotação e pela escala, a gente consegue ter um movimento legal e nem percebe repetição, né, no posicionamento dessas árvores. Fica bem fechadinho, bem legal. No caso aí a árvore está baixa, né? Se for ver pela escala da grama, ela teria que ser bem mais alta. Mas eu deixei mais baixinha aí só para não ter que mexer na câmera, para a gente poder visualizar tudo ao mesmo tempo. Aí. Ok, ó. Tem objeto pra caramba aí, né? Muito. Se for pensar sem utilizar o multiscatter, é muito pesado. Talvez o computador nem aguentasse, né, fazer esse render pela quantidade de coisas que tem. Mas foi um render de 3 minutos. 3 minutos e 15, né? Coisa rápida até. E com uma quantidade imensa de coisas, né? Por isso que o multiscatter é tão utilizado e tão bom, né, vamos dizer. Ok, então isso daí seria a distribuição de árvores, né, a maneira que vocês podem fazer. Vocês podem, se for fazer retinho, por exemplo, se fosse retinho lá no fundo, aí talvez fosse mais fácil criar um novo plane mesmo por cima, que ele não vai aparecer porque tem a grama, né, e distribuir as árvores ali. Agora, se for desenhado, por exemplo, igual eu fiz, copia o plane que já tem, faz o desenho que vocês quiserem e depois apaga o restante, né, para ficar só aquela área que vai ser utilizada. É uma maneira bacana de criar isso daí, né, e utilizar um multiscatter diferente, né, porque senão ele vai jogar, distribuir em tudo, e aí a probabilidade vai ter que ser muito baixa e ele vai pegar realmente tudo, né. Às vezes é melhor vocês separarem os objetos, né, que vão ser utilizados, do que pegar e utilizar tudo em um só. Só para ficar mais fácil o controle mesmo, né, de vocês, de cada um dos objetos. Agora vamos ver nessa line aqui como a gente faz para distribuir também as coisas aqui. Eu vou até colocar ela aqui no desenho, para fazer tipo como se fosse uma faixa de alguma coisa. Deixa eu isolar para ver onde ela está. Como se fosse uma faixa de planta passando, né? Por exemplo. Ok. Então, eu vou puxar o objeto, né? Que eu vou utilizar. Import, merge. Vou usar essa Array Models Daisy 01. Que é uma plantinha. Abrir. Vou puxar todas, para não sei qual que eu vou usar. Vou pôr para cá. E aí tem ela sozinha. Uma mais alta. E ela com 3. Vou utilizar essa do meio aqui, que não é tão alta, parece. E é uma só, como a gente vai distribuir várias, então uma só aqui já resolve. Deixa eu ver a altura dela com relação ao mato aqui.
Tá bom, vai dar para enxergar ela. Beleza. Então eu vou fazer o mesmo esqueminha. Ó. Vou transformar ela primeiro para proxy. Como ela já é um objeto inteiro, o pivô dela já está certinho. Também é da coleção do HQGrass, tá? Então, Array Mesh Export. Ok. Beleza. Então agora eu vou distribuir ela nessa line. Eu vou deixar isolado os dois agora, só para a gente ver. Então eu vou deixar selecionado aqui a minha spline. E vou criar o multiscatter dela. Ok. Então agora ó, a distribuição está na line 01. Eu vou pegar então, adicionar, mesmo processo, é sempre a mesma coisa. Adiciono a minha plantinha, botão direito. Eu já visualizo ela aqui pela minha spline. Aí vou subir. Max count está 50. Talvez eu aumente. Né? A gente vai ter que fazer teste aqui para ver quantidade, mas vamos colocar 200. Sei lá. Vamos deixar assim, depois a gente vê. A gente vai utilizar o random também. Random position, border spline. Aqui tá certo. Border behavior. Tranquilo. Então vamos mexer escala. Né, de tanto a tanto. Fazendo no olho mesmo, tá? O valor aqui. Rotação. Vamos mexer em Z. Colocar em Z50 para rodar mais. Aí em X e Y, para ela não tombar muito, eu vou deixar pouquinho, tipo 10 e 10. Para a gente ver como fica. Vamos dar um render desse jeito. Para ver se precisa colocar mais. E para ver se não está repetindo muito, né? Aqui não, repetição até que está legal. Vou colocar mais algumas. O processo é exatamente o mesmo, tá? A única diferença é que ao invés da gente selecionar um plane, a gente seleciona uma spline. Para fazer essas linhas assim de flores, esse tipo de coisa, é muito mais fácil, né? A gente fazer a line, colocar o posicionamento, até para árvore mesmo vocês podem utilizar desse jeito, né? Fazer a line com o desenho e utilizar dessa maneira. Vou só aumentar um pouquinho a quantidade. Tá 200, vou colocar 300. Só para fechar, né? Quero fechar um pouquinho esse espaço. Não muito, mas deixar um pouquinho mais fechado. Como a line é grande, né, só está aparecendo uma parte dela, por isso que ainda continua alguns buracos aqui. 500 acho que já fecha. Quase fecha, né? Mas dá para ver que a repetição praticamente não tem, né? Não existe. Legal. Beleza. Então, vou dar o... Vamos dar um render geral para ver como ficou. Então aí a gente viu como distribuir grama, né? Fazer a parte de grama, como fazer a parte de árvores a partir de um novo e como fazer essas linhas, né? De flores tal que vocês podem utilizar para fazer essa outra parte, fica bem legal. Vamos ver só como é que ficou isso daí. O render demora um pouquinho mais, mas nada que uns, talvez, no máximo 5 minutinhos acabe. Aí ficou bem distribuído, bem legal. Vamos deixar ele finalizar.
quase. Nem vai dar 5 minutos, vai dar 3 e pouquinho mesmo. 3 e 19. Aumentou 4 segundos, né, do último render que a gente fez colocando essas plantas aqui. Maravilha. Então esse é o multiscatter, né, e a maneira que vocês vão utilizar ele para fazer distribuição de grama, de plantas, de árvores, de qualquer coisa que vocês forem fazer. Às vezes, se tiver um canteirinho com pedrinha, vamos supor, né, pegar um modelo de pedrinha, pega uns 2, 3 modelos, né, para não ficar tão igual, e aí faz a distribuição dele também. Agora eu vou falar um pouquinho desse multipainter, só para vocês verem como que funciona ele. Mas é um negócio meio arriscado de mexer, porque ele vai acabar pesando bastante, né? Então, em gramas, assim, eu acho meio perigoso vocês mexerem. Eu vou mexer nele, na árvore. Eu vou isolar só a árvore para a gente ver aqui se não vai dar nenhum problema, né? Então, eu vou no Modify. E aí eu tenho aqui nessa parte de cima, né, onde está o Help Pictures, um pouquinho para baixo, Convert to Multipainter. Então, eu vou clicar. E ele converte, então, ele vai criar esse símbolo aqui agora. Tá? Ele muda o símbolo do multiscatter para o símbolo do multipainter. Aí eu vou selecionar o objeto que eu quero. Opa, peraí. Aqui em cima, beleza. E aí eu tenho opções aqui, as mesmas opções de escala, de não sei o que, de rotate, para transformar cada um. E eu tenho aqui o Paint. Se eu clicar no Paint, eu consigo pintar mais objetos, no caso, né? Iguais a esse. A gente pode fazer a pintura de cada um desses objetos. Eu posso dar o Erase para apagar objetos da minha cena. Tem o lance de probabilidade, que eu também posso mexer. No caso, por exemplo, de eu adicionar um objeto novo, né, eu posso apagar, fazer o que eu quiser. Eu tenho a opção de Collapse to Single Mesh, para ele virar um mesh só. Aí ele pergunta se realmente eu quero fazer isso. Eu não vou fazer, tá? Porque eu vou aumentar absurdamente a quantidade que eu tenho aqui dos meus objetos, né? Então, aí acaba complicando um pouquinho para fazer isso daí. Mas no caso, eu vou tentar fazer isso daí só para ver se ele não vai dar nenhum problema, tá? Então, vou dar o collapse, sim. E aí eu tenho o mesh agora. Então, essa daqui é uma maneira da gente transformar o nosso multiscatter em mesh, novamente, né? E aí a gente tem a opção de fazer seleção por pedaços, né? Para apagar alguma parte, alguma coisa do tipo. Deixa eu ver se o Ctrl Z volta. Acho que não. Volta. Ok. Eu vou adicionar mais um objeto aqui, então, para esse multipainter, para eu poder pintar, né? No caso. Depois que eu transformei, ele volta como proxy aqui, e mesmo aqui ele está ainda distribuído, tá? No caso. Então, vou fazer o seguinte. Ó. Essa área aqui está pequena, por isso que eu não estou conseguindo pintar o objeto. Eu vou fazer o seguinte, para eu poder mostrar melhor essa parte do Paint, eu vou colocar num outro plane aqui, para eu poder mostrar melhor isso daí, porque ali ficou muito apertado, né? Eu já estou com as árvores todas preenchendo aqui essa parte, então eu vou fazer um plane pequenininho e vou colocar algumas daquelas gramas mesmo
para eu poder mostrar melhor essa parte aí, porque ficou muito apertado ali, eu não consegui nem pintar, eu consegui pintar uma árvore nova só ali. Então, olha só, eu vou criar um multiscatter novo. Vou fazer convertendo mesmo. E vou adicionar a grama mais baixa. Esse tamanho tá certo. E eu vou isolar esses dois, colocar na perspectiva e chegar ali perto. E vou converter ele para multipaint. Então eu tenho aqui algumas gramas e tal. Eu vou só diminuir um pouquinho a escala delas. E aí eu tenho a opção, deixa eu diminuir. Tá. Então dentro do Paint, conforme eu vou clicando, ele vai criando as novas, né? Eu posso até, quer ver, ó, vamos fazer direto. Ao invés de criar o multiscatter, eu vou criar direto o multipainter. Para eu poder pintar certinho, quer ver? Como a área está pequena, é mais fácil eu criar direto o multipainter para poder colocar. Então, dentro do Surface vai ser esse plane, e o objeto que eu vou pintar vai ser a grama menor. Beleza. Agora vai ficar mais fácil da gente visualizar aqui. Ó. Então, vou no Paint, e aí eu vou pintando. Ó. Conforme eu vou passando, ele vai colocando, né, as gramas ali para mim. Assim ficou um pouquinho mais fácil de vocês visualizarem. Eu tenho o tamanho o raio do brush, né? Que eu posso... Então, com 50 ele está desse tamanho. Eu posso diminuir, por exemplo, para fazer um pouco mais detalhado. E a gente tem a opção também do Erase, né? De ir apagando algumas de acordo com o que a gente quiser. Eu posso tanto pintar sobre a superfície, né? Em alguns casos é legal, não é sempre, tá, que vocês vão utilizar esse multipainter, geralmente só a distribuição direta mesmo já faz já o papel da distribuição, né? Mas às vezes se vocês quiserem pintar alguma superfície, faz pelo multipainter direto, né? A gente tem as mesmas opções, a mesma coisa, e aí a gente consegue trabalhar cada um deles. Joia. Então, vou apagar ele agora. Vou voltar para cá. Ficam, assim, mais preocupados mesmo com o multiscatter, tá? Porque a gente pode fazer lance de line para fazer distribuição. Faz a distribuição aí do jeito que quer. Fica um pouco mais tranquilo de fazer do que no multipainter, né? O multipainter acaba, como a gente não tem um preview tão certo, né? E se colocar o máximo lá acaba pesando. Então, às vezes, é perder um pouquinho de tempo para fazer. Bom, eu vou falar de outro script agora, de outros dois scripts, que são os scripts para a gente fazer pedras, né, no caso. Vou apagar esse. Tá. Esses outros dois scripts para a gente fazer a parte de pedra, eles vão... A gente tem tanto a opção de fazer a pedra normal, fazer uma sequência de pedras como se fosse uma parede, ou fazer uma sequência de pedras como se fosse no piso.
É um negócio bem simplesinho de fazer, que eu vou mostrar aqui como é que a gente vai fazer isso daí. Ele vai criar geralmente aqui no 0, 0, tá? Por isso que eu estou aproximando aqui. Então, a gente tem Max Script, Run Script. Então, o primeiro deles é esse Rock Generator. Então, vou clicar para abrir o script. E aí a gente tem aqui alguns modelos. O High Poly Rock, Low Poly Rock e os settings, né? O que ele vai fazer no caso. Então, eu vou criar aqui um High Poly Rock, por exemplo. Então, clico aqui no Create. Ele vai criar uma pedra aqui. Dessa maneira, automático, né? E aí eu tenho os modelos. Básico, Boulder, Eroded e Sand Rose. São os modelinhos que a gente tem de pedra, né? Vou deixar nesse básico. A gente tem Viewport Detail, né? A quantidade de detalhes que a gente tem na Viewport. Quanto mais detalhes, mais ele vai mostrando aqui os detalhes. E a gente tem o detalhe no render também. Então, na Viewport, a gente pode deixar poucos detalhes, para não pesar muito. E a gente tem no render uma quantidade maior de detalhes. Com ela selecionado, a gente tem aqui, se vocês quiserem fazer uma edição, por exemplo, né, na pedra, a gente tem todos os modificadores que foram aplicados nessa pedra, para chegar até esse modelo. Então, ele começou de uma box, usou o Spherify para transformar numa esfera, Turbo Smooth. Aí começou Displace, Noise e o FFD. Então, a gente pode, em qualquer um desses modificadores, mexer aqui para transformar, né? Por exemplo, o FFD, a gente pode mexer e transformar, né? Para as pedras não ficarem todas iguais, por exemplo. Vocês podem mexer nos modificadores para ter diferentes formatos, né? No caso. A gente tem o Roughness. Observa que ele vai, dentro desse Roughness, ele vai mudando um pouco essa parte enrugada, né? Quanto maior o Roughness, mais detalhado fica. Circular ou Chips, né? Chips seria esse outro modelo. Circular. E basicamente é isso. O que vocês vão fazer, né? No caso. Esse daqui, tipo, é super simplesinho, é só para dar uma ideia para vocês, para criar tipos de pedra, né? Aí vocês podem, tipo, criar vários tipos, salvar um arquivo como pedras, por exemplo. Cria uma dessa básica, uma do Boulder, uma do Eroded, e vai mexendo nesses valores até, né, e modificando aqui para não ficar tudo igual. E aí, beleza, vocês vão ter uma biblioteca, vamos dizer, com alguns modelos de pedras para utilizar, né, para colocar no desenho, alguma coisa do tipo. Esse plugin seria isso daí. É bem tranquilinho de mexer, né? Eu vou colocar todo mundo aqui de volta. Vou pegar só essa pedra aí para a gente fazer um render só de uma região para vocês verem como ela fica. Vamos ver se eu acerto aqui o lugar. Só para a gente visualizar. No caso, ela está sem textura, né? Depois é só aplicar uma textura nela. Mas é um script bem legal para fazer, né, algumas pedras diferentes, algumas coisas para adicionar mais aí nos jardins que vocês forem fazer. Isso aí. Então, de uma maneira super simples, né, bem rápido, só para vocês pegarem o jeito mesmo de como mexe e depois fazer edição, tanto aqui no Modify quanto lá, né, nos tipos de pedra. Esse daí seria o Rock Generator.
O outro que a gente tem, deixa eu puxar para cá de novo, seria, deixa eu trazer aqui, run script de novo, seria esse aqui, stone placement. Então, abrir. Aí a gente tem opções de criar pedras irregulares, para criar parede de pedra, quadstone plane, que seria um plane, né, com as pedras. Então, por exemplo, se eu for fazer uma parede de pedra, então, create grid, primeira coisa. Aí ele mostra só como seria a distribuição dessas pedras aqui, tá? Aí a gente tem número de colunas. Por exemplo, se eu quiser aumentar isso daqui, 25, create grid, ele aumenta o tamanho. Se eu colocar 40 colunas, ele aumenta, tá? O posicionamento aqui. Então, o columns seria o valor em X. O rows, por exemplo, se eu colocar 16, create grid, sempre vocês vão trabalhando assim, vai mudando os valores e criando o grid antes de criar a pedra, tá? Que seria no create stones. O espaçamento entre elas, né? Se eu quiser ter espaço, esse tipo de coisa, por exemplo, se eu quiser deixar um espaçamento de 0,05, no 0, 0,01, né? Só para dar um espacinho entre cada uma. Tamanho mínimo de cada uma delas, tamanho máximo. Então aqui não existe assim uma maneira já que eu falo, não, faz assim que vai ficar já certo, tá? Conforme vocês forem mexendo, ele vai criando variações em cima disso. E o legal, assim, não é nem tanto ter a parede, às vezes, de pedra, né? É a gente ter vários modelos depois de pedra para utilizar. Mas claro que se vocês tiverem uma parede de pedra que vai ter o mesmo efeito, né, que vocês vão ver já já como é, dá para utilizar ele direto também, pegando o tamanho da parede e tal e fazendo, tá? Iterations, né, que é a qualidade, e só. Aí a gente clica em Create Stones. Aí ele vai criar cada uma dessas pedras. No caso aqui, como a gente tem várias, então vai demorar um pouquinho, né? Cada movimento desse que ele está fazendo, ele está criando uma pedrinha dessa daqui, e a gente tem aqui a porcentagem até ele criar todas. Então, nesse caso, cada pedra vai ser um objeto isolado, tá? Ele cria a parede aqui de pedra, dos dois lados, né? Então, é legal porque a gente tem modelos aqui de pedra, né? Onde que a gente pode usar tanto em parede, como a gente pode também modificar elas, né? Qualquer coisa que a gente queira fazer e utilizar de outra maneira. Então, essa daqui seria a opção da gente criar uma parede de pedras, que seria pelo Stone Wall. Vou apagar ela. E aí vamos criar o Quad Stone Plane. Então, Create Grid. A diferença agora é que ele faz como se fosse um piso, né? E aí a gente tem o mesmo esquema aqui. Tá? Essas configurações Common Parameters servem para todos. Então, qualquer coisa que vocês mexerem aqui, vai dando Create Grid, né, para ele fazer. Eu vou criar, então, a pedra, Create Stones. E aí a gente vai mexer nas configurações que a gente tem dela, né? São só para esse tipo de pedra, o Quadstone, que é o Hard Edges, o Rotation, Relax e Restrain. Vou aumentar aqui. Então é legal que ele cria vários modelos de pedra que vocês podem utilizar em piso, né? Depois pode ajustar, tal, esse tipo de coisa. Então, Hard Edges, e ele vai deixar o canto reto, né? Ao invés de deixar suavizado, né? Meio arredondadinho, igual estava antes, ó. Então, o Hard Edges faz isso. Ele deixa como se tivesse a pedra cerrada, né?
retinho. A gente tem rotação. A gente pode rotacionar essas pedras. Aí ele faz a rotação meio aleatória, tá? A gente tem o relax. Conforme a gente aumenta o relax, ele vai relaxando a malha, né? Suavizando a malha. E a gente tem o strength, que é a força. Conforme eu aumento o strength, ele vai deixando a pedra mais dura, vamos dizer, né? Alguma coisa do tipo. Deixa eu aumentar bem aqui para a gente ver. Né? Ele espreme mais, então a pedra vai ficando mais rugosa, né? No caso. Vou deixar ela mais retinha mesmo. Isso. E aqui o mesmo esquema, né? A gente tem cada modelinho desse, vocês teriam um modelo separado de pedra para utilizar em piso, para utilizar onde vocês quiserem. E a gente tem todas as propriedades também aqui para a gente mexer. E a gente pode adicionar mais modificadores aqui para mexer nessas pedras. Então é bem legal, né, para fazer esse tipo de pedra reta, né, quadradinha. É uma boa utilizar esse recurso. E a gente tem o Irregular Stone, que aí a gente vai criar pedras irregulares. Então, vou clicar aqui no Build Base. Ele vai criar a base onde vão estar essas pedras. Como está com muitas coisas aqui, talvez ele demore, eu vou diminuir. Vou diminuir um pouquinho aqui, só para não ficar tão pesado. Build Base. Isso. Então, aí ele vai criar pedras nesse sentido aqui, tá? Tem o mesmo esquema do spacing, tem, né, todas as configurações que servem para um, servem para todos aqui nesse common. Tem o mínimo, tem o smooth para suavizar. E aí vou clicar aqui no Select Stones, para ele selecionar as pedras. Feito isso, Create Stones. E ele vai fazer a criação das pedras nesse sentido. Cada uma delas também. Né? A gente vai olhando ali na barrinha do progresso de criação e vamos aguardando ele fazer. Pronto. Então, ele fez modelos de pedras irregulares, né? Então, tipo, onde esses pequenininhos parecem um dedo aqui, não vou usar, né? Mas tudo bem. Mas tem, por exemplo, outros modelos aqui que com certeza dá para a gente utilizar, né? Nesse caso, ficam todos, né? A gente não tem as pedras separadas, né? Mas a gente pode converter isso depois para poly, selecionar só as pedras que vocês gostaram, por exemplo, e utilizar elas, né? No caso. No Select Stones, a gente pode também selecionar só as pedras que a gente quer criar, né? No caso. Vou esperar aqui ele ler. Dá para selecionar cada uma das pedras, né? Como eu já estou com a pedra criada, no caso, clicar no Select Stones às vezes pode demorar um pouquinho mais para fazer essa seleção. Mas basicamente esse script seria isso daí. Né? Porque aí a gente transforma, né? Clicando no Select Stones, ele vai transformar em Editable Poly. E aí a gente pode, né? Fica bem pesado, observa que está carregado mesmo. E aí a gente pode selecionar qualquer uma das pedras que a gente quiser para fazer, sei lá, né? Copiar, colocar elas isoladas, que ela vem bem carregada mesmo. Por isso que vai pesar. Essa daqui, no caso, pesa muito mais do que as outras que a gente viu, né? Mas tranquilo. Isso daí seria a maneira da gente fazer. Vou apagar isso daqui. Seria a maneira da gente fazer a criação das pedras para adicionar detalhes a mais aí no jardim de vocês. Né? Então, beleza. Essa daí foi
vamos dizer assim, a nossa última aula do módulo do V-Ray, né, para fazer esse complemento na parte de vegetação. E com certeza eu vou fazer mais algumas aulas extras, né, com o tempo. Eu vou criar algumas aulas a mais desse módulo, conforme for havendo a necessidade, e vou enviando para vocês, né, algumas coisas a mais que talvez eu possa fazer, né, nesse tempo aí, enquanto vocês vão estudando, enquanto vocês vão praticando, fazendo os exercícios, né, desse módulo, conforme eu vá fazendo novas aulas, né, talvez alguma coisa mais específica, alguma coisa do tipo. Tá certo? Então, espero que tenha dado para aproveitar bem o módulo do V-Ray, que vocês tenham realmente adquirido todo o conhecimento, né, desse plugin e dos plugins que a gente viu a mais também, que funcionam junto. E a próxima etapa, então, vai ser a parte de pós-produção no Photoshop, para que a gente possa dar o toque final nas imagens que vocês estiverem criando. Tá joia? Então, bons estudos. Muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau.